Na aula de hoje eu vou ensinar a fazer esse lindo ponto estrelado. Esse padrão lindo que é feito a parte de baixo, você volta fazendo a parte de cima. E é muito lindo, perfeito para aproveitar a troca de cor. É um ponto que não tem avesso, muito satisfatório de fazer. Vamos ao passo a passo. Para fazer esse ponto fantasia, eu vou utilizar o seguinte material: linha Charme nas cores mogno, amarelo canário, laranja e azul Tiffany. A agulha de mão sem ponta para fazer o arremate, a agulha de crochê compatível com a linha, essa daqui é de 2,5 mm, e a tesourinha de arremate. Para começar esse ponto fantasia, você inicia com uma corrente, a contagem de pontos é igual a vezes 5 mais 1. Essa amostra eu vou fazer com 40 pontos e eu coloquei mais um ponto para formar 41, que é a contagem total para esse trabalho não ficar quebrado, né? Não ficar faltando ponto. O primeiro ponto da corrente eu faço um ponto baixo para deixar uma marcação desse jeito aqui. E agora eu vou repetir 3 vezes no mesmo ponto. Aqui no terceiro ponto de base eu vou fazer o seguinte: uma corrente, 1, 2, 3, um ponto alto. Isso aqui eu vou repetir 3 vezes: uma corrente, um ponto alto, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto. Quando eu tiver os 3 pontos altos no mesmo lugar, eu faço uma corrente, eu coloco um ponto baixo no terceiro ponto de distância. 1, 2, 3, aqui, no terceiro ponto de distância. E agora eu vou repetir no terceiro ponto de distância: uma corrente e um ponto alto. Uma corrente e um ponto alto. Pronto. Agora uma corrente no terceiro ponto de distância, um ponto baixo. Vou repetir essa sequência até terminar a minha correntinha. Cheguei ao final da carreira, termino com um ponto baixo, como eu terminei aqui. E na virada, eu vou iniciar com uma segunda cor. Se você quiser cortar esse fio, aparar o fio, pode aparar, mas como ele vai continuar aqui nessa mesma lateral, eu não vou cortar para não ficar muita emenda. Vou pegar a minha segunda cor de linha e já vou começar aqui a parte de baixo dos círculos da próxima cor de linha, bem aqui, ó. Esse aqui vai ser a segunda cor. E aqui eu aperto o fio e deixo o laranja aqui solto, que ele não vai me atrapalhar. Agora é o seguinte: eu tenho meio círculo aqui, então eu vou fazer 3 correntes. E eu vou fazer essa aqui é a altura. E agora eu vou fazer um ponto alto nesse intervalo e nesse. Vou fazer, só que eu vou deixar eles na agulha. Dou a laçada, faço ponto alto aqui e deixo na agulha. Dou a laçada, o segundo ponto alto. Deixo ele na agulha e fecho junto. Pronto. E agora eu tenho que fazer o caminho até aqui. Eu vou fazer o seguinte: uma corrente, um ponto baixo aqui, antes do ponto alto do meio, uma corrente, um ponto baixo antes, depois do ponto alto do meio. Tá vendo? Aqui nesse círculo, nessa meia-lua, tem o ponto alto do meio. Então, eu faço um ponto baixo antes e um depois. E agora eu vou fazer uma corrente e cheguei aqui no meio. Aqui eu tenho 4 espaços. Esse, ó, 1, 2, 3, 4. Tá vendo aqui o meio? E aqui é o meio do círculo. Então, eu vou fazer o ponto alto e fechar junto. Em cada um desses espaços, eu vou colocar um ponto alto e fechar junto. São 4. Aqui, aqui, aqui e aqui. Então, eu vou fazer 1, 2, 4. Todos eles ficaram na agulha. E agora eu fecho. Pronto. E agora eu faço uma corrente, um ponto baixo, uma corrente, um ponto baixo, uma corrente. Pronto. E agora eu vou repetir. Pronto, cheguei aqui ao final da carreira. Tenho que fazer a metade da meia-lua aqui nesse canto. Então, eu faço a corrente, o primeiro ponto alto fica na agulha, o segundo ponto alto também fica na agulha, e o terceiro eu vou fazer ele direto
para baixo assim, nesse primeiro ponto baixo que tem aqui na esquina. E fecho junto. Aqui no início eu tenho as 3 correntinhas para dar altura, e aqui eu faço um ponto alto que fica do mesmo jeitinho. Pronto, já tenho aqui a carreira de ida. E na carreira de volta vou fazer exatamente como eu fiz aqui a de baixo, seguindo a mesma direção sempre. Vou fazer aqui a altura de 3 pontos altos, uma corrente. Coloco o ponto aqui no mesmo lugar do meio da minha meia lua de baixo. Uma corrente, e aqui, ó, entre os 2 pontos baixos, eu coloco um outro ponto baixo, uma corrente. E aqui, ó, na meia lua, eu vou fazer 3 vezes um ponto alto, uma corrente. Um ponto alto, uma corrente, um ponto alto. Tem que ficar 3, ó. Assim. E agora uma corrente. E aqui na correntinha do meio, entre os 2 pontos ponto baixos, eu faço um ponto baixo. E aí eu fecho o meu círculo. Pronto, cheguei mais uma vez aqui ao final da carreira. Vou fazer aqui uma troca de linha, pegar aqui uma outra cor. Pronto. Pego aqui uma outra cor e vou começar meia lua novamente. Vou fazer o mesmo processo do de baixo, tomando cuidado com as posições dos pontos. Aqui eu faço um ponto baixo, uma corrente, e aqui eu vou fazer o mesmo processo de uma lua, meia lua inteira aqui, com 4 pontos fechando no mesmo lugar. Ó, um ponto alto, deixo na agulha. Um ponto alto, deixo aqui na agulha, outro ponto alto, e o quarto ponto alto. Fecho junto, aí eu faço uma corrente, um ponto baixo, uma corrente, um ponto baixo, uma corrente, e aí novamente. Vou fazer isso até o final, depois eu vou fazer a carreirinha de volta, e eu vou fazer mais uma boa quantidade assim de carreiras, e ir alternando entre essas cores, botar mais uma cor aqui, mais um verde, um azul, e para eu mostrar como é que fica o efeito do gráfico do ponto feito com mais cores. E aí, quando eu for voltar com a cor laranja, eu mostro como eu faço. Só puxo aqui sem precisar arrematar. Olha, gente, que coisa linda! Fiz aqui bastante carreiras, deixei aqui os arremates para fazer. Muita gente me pergunta como faz esses arremates assim de lateral com troca de linha, mas assim, eu faço da forma mais simples possível. Por exemplo, aqui eu dei um nó, eu passo a agulha de mão, aquela agulha sem ponta, aqui por dentro dos pezinhos de ponto, ó. Aqui por dentro. E aí, ó, quando tá assim do jeitinho que alcance o fio, eu passo o fio aqui e puxo. Eu faço só isso. Tem gente que gosta de fazer, tem gente que gosta de colar, botar um pontinho de cola de silicone aqui, mas aqui, ó, desse jeitinho aqui dá certo. Vou fazer outro aqui para você ver. Ó, um fiozinho aqui amarelo, por exemplo. Como esse fiozinho aqui tá muito curto para colocar na agulha e depois passar, eu faço esse truque, ó. Eu primeiro enfio, passo a agulha aqui. Sempre eu tento passar por dentro de um fio da mesma cor, né? Para poder não destacar. E aí eu passo aqui, por exemplo, escondo eles assim. E aí, ó, quando tá aqui pertinho, coladinho do fio, eu passo só a pontinha do fio aqui, ó, por dentro da casinha da agulha, tá vendo? E aí quando eu puxo, já puxa, já traz o fio, ó. Ó, viu? Aí fica aqui, aí eu consigo aparar. Eu faço assim. Vou fazer aqui esses arremates todos aqui. E aí eu já finalizo, mostrando para vocês como ficou. Pronto, gente, o resultado final é esse. Fiz aqui o arremate. Qual foi o lado do arremate? Esse aqui é o lado do arremate. Esse aqui é o lado da virada. Espero de coração que vocês tenham gostado. Foi uma aula que eu fiz com muito carinho. É muito satisfatório fazer esse ponto. E eu gostaria muito que vocês tentassem e me mostrassem como é que ficou. Se você gosta de conteúdo como esse, me segue, que todo dia no perfil tem bastante material com aulas completas assim. É isso, pessoal. Até a próxima.